Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de benzimento e cura ancestral. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre mais uma doença energética. Doença entre aspas, porque na verdade são processos energéticos, tá? Que vocês ouvem falar e às vezes não entendem de onde vem, por que surge, né? E hoje eu quero trazer isso para vocês. O nosso curso é um curso completo, então não adianta eu só ensinar, olha, para curar benzimento, para curar aguamento é isso, para curar espinhela caída é aquilo, se vocês não entenderem e não souberem identificar primeiro, tá? Então nessa parte do curso a gente está estudando sobre esses termos comuns e que as pessoas às vezes desconhecem. Muitas pessoas passam batido por isso, só fala por alto, mas eu acho importante para vocês se tornarem curadores, né, que é a proposta do curso, que vocês compreendam com profundidade sobre esses assuntos, tá bom? A primeira coisa que vocês precisam desmistificar da cabeça de vocês, aguamento não dá só em criança não, tá? Adultos, pessoas mais velhas também podem. É mais raro, não é tão comum, mas também acontece, tá? Crianças também, adultos também podem aguar. Normalmente isso acontece pelo processo emocional, geralmente coração partido, problemas de relacionamento, tá? Mas eu vou aprofundar mais isso mais para frente. Agora eu quero que vocês entendam o que é o famoso aguamento, né? Aguamento já traz a ideia da água, né? Por quê? Porque tem um processo disforme energético envolvido. O que é esse processo disforme? Nós temos uma aura, que é um campo energético. Quanto mais saudável, tanto biológica quanto energético e emocional, mais perfeita ela é, colorida, vibrante, elevada. E aí quando você começa a ter tá com um sentimento ruim, ou tá vivendo uma situação complicada, ou tá doente, esse campo vai ficando disforme. E aí, no caso do aguamento, o campo fica todo disforme, fica feio, né? As pessoas que têm uma vidência mais apurada percebem isso. E aí isso acontece muito devido a algum tipo de trauma emocional. As crianças, elas são mais suscetíveis a esse tipo de acontecimento, por quê? Porque a criança, até os 7 anos, ela ainda está num processo de formação, né? Ela está formando o chakra básico, que é o eu, né? Então, até os 7 anos, ela é semi-espiritual. A encarnação de um espírito, ele se concretiza aos 7 anos, tá? Então, antes disso, ela fica meio lá, meio cá. Então, o corpo energético dela é meio mole, porque o nosso corpo energético, entre outras coisas, ele tem a função de nos proteger. E aí a criança ela menos protegida, né, no sentido de campo energético. Imagina que o campo energético é quase como se fosse uma armadura, e a da criança é mais mole. E aí o que acontece? Quando ela tem um baque emocional, e aí o baque emocional para uma criança que ainda está com o seu básico, né, com a sua formação ainda em processo de desenvolvimento, pode ser, gente, um doce que ela queria e não teve. Tá? Então, o aguamento para criança ele é mais comum justamente por causa disso. Então, normalmente, isso acontece, por exemplo, divórcio, pai e a mãe se separaram, né? Então, aquela mudança da rotina, as brigas dentro de casa, gera aguamento na criança. Outro processo, algum tipo de violência que essa criança possa ter sofrido, gera aguamento. E isso pode acontecer também quando a criança é exposta a algum tipo de trauma, que a criança ela acha que tudo é dela. Você pode ver que a criança ela vai pôr tudo na boca, segura tudo, gosta de tocar, gosta de ver, porque ela ainda está se separando das coisas, né? O eu dela, o básico, que é o que define o nosso eu, ainda não está plenamente formado. Então ela acha que tudo é dela. E aí no momento que algo é privado dela, seja a companhia do pai, seja um objeto, seja um doce, seja uma comida, aquilo dá uma quebra energética tão grande que ela dá um aguamento. Características de crianças aguadas: febre baixa, sem nenhum tipo de justificativa, semblante triste, o corpo fica mole. Por quê? Porque como o corpo energético dela está todo difuso, isso atrapalha, por exemplo, que os nossos chakras eles estão vinculados à nossa coluna vertebral, que é o que dá firmeza e sustentação. E a partir do momento que o corpo tá difuso, não há muito, então a criança fica mole, tá? Característica típica do que se trata, do que é o aguamento, tá? Outro processo importantíssimo, tá? Que a gente precisa, assim, de longe entender sobre o aguamento.
O benzimento ele vai te ajudar a quebrar aquilo ali. Só que é muito importante, né, que acompanhado do benzimento, por exemplo, o amor familiar, né? Se vocês conseguirem identificar. E aí vocês não vão ver isso através do aguado. Você só vai entender, olha, a criança está aguada. Tem que buscar entender. Pergunta para a mãe dessa criança, pergunta para o responsável dessa criança se ela passou por algum estresse e tem que ser privado daquilo ali. A gente não se cura no ambiente que a gente adoeceu. Isso vale para o adulto, mas vale também para a criança, tá? Então, se a criança está passando por esse processo, se a criança está vivenciando essa situação, ela vai aguar de novo. Então, se é um problema familiar e tal, ela vai aguar de novo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E adultos, Gilberto, quais são as características? Adulto com semblante triste, sempre cansado, desmotivado, né? Então, também é o processo de aguamento. Geralmente, aí você pode perguntar para o adulto que você está visualizando isso. Você olha para ele, sente uma coisa errada, assim, um campo sujo, uma coisa assim, um semblante triste, ombro muito caído, com frequência. Claro que em algum momento você fica mesmo, mas ele tá, a pessoa está sempre assim, sabe? E a gente acha que e isso gera no adulto, e em alguns casos na criança, leva à depressão, tá? Mas geralmente não é depressão, tem que saber separar isso. O adulto ele vem geralmente depois de um grande trauma emocional, por exemplo, perdeu alguém que amava, ou finalizou uma relação, ou viveu assim uma série de abusos assim emocionais, psicológicos. Então isso tudo influencia, tá? Isso é o aguamento. O benzimento que nós vamos aprender vai atuar tanto na criança quanto no adulto. Mas tanto na criança quanto no adulto, é importante a conversa. Você precisa conversar com a pessoa, orientar a pessoa, tá? A gente vai aprender também nesse curso ainda sobre banhos, vamos aprender sobre cuidar de anjo de guarda, tanto na criança quanto no adulto. Terminou de fazer o benzimento lá, as 3 vezes que você benzeu, indica banhos, aí no caso a gente vai aprender os banhos para criança e os banhos para adulto, e pede para a pessoa firmar uma vela branca para o anjo de guarda, 1, 3 ou 7 dias, tá? Para que aquela criança possa, ou aquele adulto, possa se energizar. Mas a gente vai aprender sobre firmeza de anjo de guarda para o futuro, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!